porque dele e para ele são todas as coisas. O que seria de nós se não fosse o Senhor em nossas vidas? Como nós poderíamos estar hoje se um dia Jesus não tivesse morrido naquela cruz? Se um dia Jesus não tivesse se dado em favor de muitos? Se um dia Jesus não tivesse se doado pelos nossos pecados? Se um dia Jesus não tivesse se entregado em favor do nosso castigo? A palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Existia um castigo que estava para ser sobre nós, que era para ser sobre nós. Mas esse castigo, ele foi entregue para Jesus. Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E ele levou naquela cruz para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui neste lugar. Para que eu e você pudéssemos ter a paz. Porque o castigo que nos traz a paz, ele foi naquela cruz derramado. E hoje nós podemos nos regozijar, porque esse castigo que nos traz a paz, ele nos deu a vida. Hoje nós podemos nos regozijar, porque esse castigo que nos traz a paz nos faz vivermos hoje, faz nós prosseguirmos e caminharmos com Jesus. Faz a gente ter uma liberdade, que não é a liberdade que o mundo aí professa, a liberdade que as pessoas do mundo procuram. Mas hoje nós podemos ter uma liberdade, e essa liberdade ela é verdadeira. É uma liberdade que nos traz a paz. E eu queria que mesmo assentado você abrisse a palavra do Senhor lá em João 8:36. Nós vamos estar falando hoje sobre isso. João 8:36. Aleluia. Glória a teu santo nome, Jesus. Lá em João 8:36, a palavra do Senhor diz assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Vamos falar todos juntos. Essa é a versão NVI, mas eu vou falar na versão Almeida. Vamos dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade nós encontramos só em uma pessoa, só em um ser. Essa liberdade está em Jesus. As pessoas aí fora, e muitas pessoas elas têm buscado essa tal liberdade, essa liberdade em muitos lugares, essa liberdade talvez em coisas, talvez em pessoas. Alguns acham que ser livre é quando você faz 18 anos, que você não tem mais que, de uma certa forma, render todas as responsabilidades àquele que te criou, àquele que te formou. Outros acham que liberdade é quando você faz talvez 21 anos, em que você chega à maioridade, em que você chega a um nível da sua vida em que agora você tem que cuidar da sua vida e você tem que viver livre agora. Você não é mais um pássaro dentro de uma gaiola. Você agora é livre. Muitas pessoas pensam que ser livre é fazer o que quiser da vida, é fazer o que bem querer da sua vida, é poder fazer tudo o que deseja fazer. Isso é liberdade, é você poder fazer tudo o que você deseja fazer. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, queridos, ser livre não é fazer o que quer. Pois muitas vezes as pessoas, elas fazem o que querem
mas elas não são livres. Porque a verdadeira liberdade, ela só pode ser experimentada através do derramamento do sangue de Jesus na nossa vida. Quando Jesus um dia se entregou naquela cruz em nosso favor, Ele se entregou para que nós pudéssemos ser livres. Para que nenhuma prisão, nenhuma cadeia, nenhuma amarra pudesse vir mais sobre nós. Mas Ele se entregou para nos dar vida. Ele se entregou para nos tornar livres. O sacrifício perfeito de Jesus libertou a nossa vida. O seu sacrifício perfeito liberta todo aquele que escolhe acreditar. Olha o que eu falei. Só aquele que escolhe acreditar que o sacrifício de Jesus na cruz, Ele te liberta. Isso acontece. Porque a confiança nele nos traz segurança. Quando nós confiamos em Jesus, nós não precisamos ficar preocupados com coisa alguma, né? Assim que diz a palavra. Não precisamos temer mal algum. Não precisamos nos preocupar com o vestir, com o calçar. Não precisamos nos preocupar com o comer. Porque a nossa confiança, ela está no Senhor. Porque a confiança, ela traz segurança. A partir do momento que um casal, né, um marido para com a esposa para com o casal, ele perde a confiança, perde-se a segurança. Você fica inseguro em relação àquilo, em relação àquela situação, você sempre traz à tona, sempre trazendo à tona aquela situação que um dia ele fez, ou que um dia ela fez, e que lhe deixou e que não deixou você acreditar mais nele. Porque a confiança, ela nos traz segurança. E quando nós acreditamos que aquele sacrifício de Jesus na cruz nos libertou, nós somos livres. Porque a palavra do Senhor diz que se pois o Filho libertar você, ou seja, você é livre. Em outra versão diz que se pois o Filho vos libertar, de fato você é livre. Não existe mais condenação na sua vida. Não existe mais nada do passado que possa te condenar, porque você é livre. A palavra de Deus afirma, aí em João 8,36, ele diz que se pois o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Jesus morreu naquela cruz, querido, para nos dar liberdade. A palavra do Senhor diz que onde está o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. Onde há o Espírito Santo de Deus, nós somos livres. E Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele morreu para nos dar liberdade. E não mais viver debaixo de um jugo de escravidão. Porque, queridos, eu sei disso, porque eu já vivi isso. Não existe nada pior do que você viver debaixo de um jugo de escravidão. Você não conseguir ter paz, você não conseguir caminhar. Mas Jesus Cristo, Ele me libertou. Porque eu criei na palavra dEle, eu acreditei com o que Ele tinha feito naquela cruz, não foi em vão. Ele morreu para me dar vida. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que nele crê não perecerá mais, mas terá a vida eterna. Jesus Cristo, Ele cumpriu em nosso lugar a nossa pena. Nós não poderíamos pagar jamais a pena. Porque eu creio, queridos, que não existe ninguém aqui que seria capaz de fazer o que Ele fez por nós. Nós vemos aí nos jornais, nas televisões, que quando alguém é preso inocentemente, as pessoas levantam
começa a haver um levantar de vozes, as pessoas reclamam, as pessoas querem bater no policial porque prendeu aquela pessoa inocentemente. E Jesus, que foi para a cruz inocentemente, nada fez, mas a única razão que ele se entregou naquela cruz foi para pagar a nossa pena. Um dia, quando Adão e Eva, eles estavam no paraíso, eles pecaram, eles desobedeceram ao Senhor. E a desobediência de Adão e Eva fez a gente hoje, nós todos hoje, estamos sujeitos à morte. Estamos sujeitos à morte. Mas um dia, quando Jesus, ele se entregou naquela cruz, ele se entregou para nos dar vida. Hoje nós podemos crer, queridos, que mesmo se nós morrermos hoje, nós temos um lugar reservado ao lado do Pai. Porque Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida. Para mostrar que é possível haver vida depois da morte. Jesus cumpriu em nosso lugar a nossa pena. E no momento que Ele pagou a pena por nós, Ele nos livrou das cadeias malignas que haviam sobre nós. Ele nos libertou. Ele tirou toda a natureza pecaminosa que nos levou ao reino das trevas. Ele nos tirou das garras de Satanás. Hoje de manhã, quando eu estava vendo essa, eu creio que seja uma peça, e eu começava a olhar e dizer, olha aí, tudo que eu irei ministrar é tudo conforme o que está sendo pregado aqui, está sendo feito aqui nesta manhã. Porque Jesus, Ele nos tirou das garras de Satanás. Logo Jesus Cristo nos tornou livres e nos deu a condição de sermos libertos e nos manter nessa divina liberdade, através do conhecimento da sua verdade. Porque a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E a verdade está aqui, ó, na palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque, queridos, não tem como você conhecer a verdade e ser escravo. Não tem como você conhecer a verdade e ficar nas mãos de Satanás. Não tem como você conhecer a verdade e continuar aprisionado, porque a verdade, ela liberta. Porque você conhece a palavra, porque você conhece a verdade. A verdade, ela nos liberta. Porque a liberdade em Cristo nos faz viver uma vida diferente. E não existe mais condenação sobre nós. Havia uma condenação na nossa vida. O inimigo, ele colocou algo sobre a nossa vida. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação sobre nós. E o Senhor me trouxe essa palavra, queridos, porque havia algo na minha vida que precisava ser mudado. Já tem um tempo, querido, já tem algum tempo que o Senhor tem trabalhado na minha vida para um tempo novo para mim. Quando o Senhor, querido, Ele traz algumas situações sobre a nossa vida, Deus está trabalhando em nós. Deus está nos forjando para algo lá na frente, para algo grande que Ele quer fazer em nossas vidas. E aí começam a vir as lutas, as dificuldades, as situações, as circunstâncias. E muitas vezes nós achamos que veio do diabo. Mas você também tem que entender que o diabo, ele tenta, mas ele não tem poder sobre nós. E mês passado, já tem um tempo que eu tenho passado algumas situações de guerra espiritual com o inimigo.
Porque o inimigo tem vindo sobre mim, ele tem vindo contra mim, para tentar defragrar a minha fé, para tentar defragrar os meus sonhos. Porque o inimigo ele faz assim, ele vem sobre nós para tentar defragrar os propósitos de Deus para a nossa vida. Ele vem sobre nós para tentar tirar o nosso foco daquilo que Deus tem para nós. Ele vem sobre nós para tentar nos trazer a cegueira. E o inimigo esses últimos dias, tinha me falado, ele estava falando, dizendo que eu iria morrer. Por 2 vezes eu acordei de noite, uma vez eu acordei, eu achava, mas hoje eu vejo que não tinha nada. Que eu iria morrer. Você vai morrer. Seu coração vai parar de bater. Você não vai mais viver. E eu começava a orar e começava a guerrear contra o inimigo. Eu começava a dizer, olha a palavra de Deus, olha o que eu disse, a verdade nos liberta. E eu começava a dizer ao espírito maligno e dizia assim, olha, a palavra do Senhor diz que nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. A palavra do Senhor me diz que somente com meus olhos eu verei a derrota dos meus inimigos. Por isso eu te digo agora, Satanás, sai em nome de Jesus. E contra a palavra, queridos, não existe argumentos. O inimigo ele não tem poder contra a palavra. E ele bate em retirada. E há pouco, novamente eu passei por essa mesma situação. Acordava de madrugada, sentindo aquela mal-estar, sentindo que que meu coração estava querendo parar de bater. E eu chegava e dizia assim, Senhor, não aceito isso. E eu começava a guerrear. E nesse dia eu comecei a guerrear. E eu guerreava e eu dizia assim, eu não aceito nenhuma arma. E eu começava a pegar a palavra de Deus e começava a dizer e proferir a palavra. Porque a palavra de Deus, querido, ela nos liberta. E naquele momento, eu estava sentindo aquilo, o inimigo veio me trazer as coisas que eu vivi no passado. As coisas que eu passei lá no passado, quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, que eu passava por muitas situações de noite, que eu não dormia de noite, que eu tinha momentos de insônia, e que muitas vezes eu passava 3 dias, 4 dias, 5 dias sem dormir. Porque eu não conseguia dormir, porque eu tinha o espírito do medo estava sobre mim. Eu não conseguia dormir, eu achava que existia alguém me perseguindo, eu achava que tinha alguém me olhando, eu achava que tinha alguém que estava ali no meu quarto, eu ficava achando várias coisas, e por conta disso eu não conseguia dormir. Mas eu disse a ele, olha Satanás, a palavra do Senhor diz que as coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Você não tem poder sobre mim, não. A palavra do Senhor diz que nenhuma arma forjada contra mim, ela vai prosperar. Então bata e retira daqui agora em nome de Jesus. E naquele momento eu sentei no meu sofá e eu comecei a orar em línguas. Eu comecei a falar com o Senhor, eu comecei a chorar na presença do Senhor. E eu comecei a dizer, Senhor, eu estou aqui, faz a tua vontade se cumprir na minha vida, o teu querer, a tua vontade seja prevalecente sobre a minha vida, Pai, não a minha. E eu fui dormir novamente. E 1 hora depois eu acordei com a mesma sensação. E naquele momento, quando eu acordei com essa sensação novamente, eu acordei meu esposo e disse, ore por mim, meu filho, ore por mim, eu estou precisando de oração. Ele, o que foi? Eu falei assim, não. Eu passei e comecei a falar a ele o que eu estava vivendo, o que eu estava passando. Ele disse, por que você não me acordou, amor? Não acordei porque eu não achei necessário acordar, mas agora eu acho necessário. E naquele momento ele orou por mim. Ele orou pela minha vida e disse, você não vai morrer. Isso é algo que o inimigo está vindo contra você para tentar te tirar do foco. Ele está querendo vir contra você para tentar tirar você daquilo que Deus tem para a sua vida, mas você não vai morrer. Eu lembro que eu estava ouvindo uma ministração justamente sobre isso. Um jovem de apenas 15 anos de idade.
E aquele jovem já havia determinado pelos médicos que ele iria morrer com 17 anos. Ele só tinha 2 anos de vida. E quando ele fez 17 anos, ele ali parado na cama dele, se preparando para morrer. O Senhor entrou com a providência na vida dele, porque nesse tempo ele recebeu a Jesus na sua vida. E quando ele fez 17 anos, ele foi curado. Mas, queridos, o inimigo, ele é assim, ele quer trazer engano. E naquele momento que ele estava ali na cama dele, que ele foi curado, ele passou alguns dias, e ele ali na cama dele, e ele dormiu, e de repente quando ele dormiu, ele acordou com uma voz dizendo a ele: prepara a tua casa, porque você vai morrer. E aquela voz muito audível dizia a ele: prepara a tua casa, porque você vai morrer. Aquela voz falou 3 vezes com ele. E ele acordou e disse: mas Senhor, por que eu vou morrer? Se o Senhor me curou, se o Senhor fez um milagre na minha vida, por que eu vou morrer? Olha a dúvida. A dúvida, ela impede Deus de agir na nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que crer, e nós veremos a glória de Deus na nossa vida. E aquele rapaz começou, por que eu estou falando isso? Porque é justamente do meu testemunho. Aquele rapaz começou a duvidar e a crer naquela palavra. E ele começou a preparar a sua vida para morrer. Quando a mãe chamou ele para almoçar, ele foi almoçar, mas já estava com aquele negócio: eu vou morrer, para que almoçar? E ele não quis almoçar. E voltou para a cama, e a mãe, como mãe é, né? Mas meu filho está sem querer comer. Ele foi lá, trouxe a comida, levou no quarto. Mas ele mesmo assim disse: minha mãe, eu não quero não. Eu não tô com fome, eu não quero comer. E a mãe ficou assim preocupada. Mas a mãe deixou ele sozinho lá. E ele foi para o seu quarto se preparando para morrer ali. Como havia naquele testemunho, ele dizendo: estou me preparando para morrer, eu tenho que contar à minha família que eu ouvi uma voz assim, que essa voz me disse que eu iria morrer, que eu iria morrer, que eu iria morrer. E quando menos ele ali está deitado na sua cama, ele ouve uma voz dentro de si. E aquela voz disse para ele: você não vai morrer. Eu que te curei. Foi eu quem fiz o milagre. Você não vai morrer. E naquele momento que ele ouviu aquela voz dentro de si, ele dizia: mas Senhor, uma voz disse que eu ia morrer, agora uma voz dentro de mim diz que eu não vou morrer. E antes dele se preparar com 15 anos até os 17, ele começou só a ler o Novo Testamento. Ele não quis ler o Velho. Ele só lia o Novo. Mas aquela palavra que o Deus Todo-Poderoso estava dando para ele, estava no Velho Testamento. E ele começou a procurar aquela palavra. Ele começou a procurar aquela palavra. E ele começou a ver que aquela palavra que foi dada para ele dentro do seu espírito era uma palavra que trazia paz. Porque, queridos, o Senhor, quando Ele vem para nós, Ele vem sobre nós, Ele nos traz a paz. Ele não traz dúvida, Ele não traz confusão, Ele não traz engano, Ele traz a paz. E ele começou a procurar aquela palavra ali. E ele começou a perceber que aquela voz que havia falado com ele não era a voz da verdade. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Filipenses 4:8. Ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso nós temos que pensar. E naquele momento ele fez como eu fiz. Quando meu esposo pegou e orou por mim, eu comecei a dizer: meu esposo, eu estou com raiva, porque eu não aceito que o inimigo fique tentando sobre a minha vida. Eu não aceito que ele venha sobre mim. Eu não aceito esse tipo de atitude. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito esse sentimento dentro de mim. Eu não aceito. E ele começou também a dizer. Ele disse: olha, Satanás pode pegar a tua
tudo que é teu e te mandar daqui do meu quarto, da minha vida, em nome de Jesus. Sabe por quê, Satanás? Porque eu vou viver muitos anos. Eu vou viver 20 anos, eu vou viver 30 anos, eu vou viver 40 anos, eu vou viver até o nosso Deus quiser que eu viva. Queridos, existiu um homem de Deus que ele disse, e está, e essa palavra tem que ficar nas nossas vidas: desarraigue e anule toda imagem, toda visão, toda sugestão, toda impressão, todos sentimentos e pensamentos que não contribuem com a sua fé, de que você já recebeu aquilo que tem pedido. Ou seja, tire da sua vida. Porque a liberdade em Cristo não existe condenação mais. E hoje, nesta noite, eu quero fazer uma distinção, uma diferença entre o que é uma pessoa ser escrava e uma pessoa ser livre. Uma pessoa escrava, querido, é uma pessoa que está condenada. Porque a escravidão, ela fala de condenação. O nosso país, ele passou por essa época da escravidão. E nós sabíamos como aqueles escravos viviam. Eles viviam nas senzalas, eles viviam condenados naquelas senzalas. Eles passavam por situações difíceis, eles eram presos, eles eram torturados. Porque condenação, ela fala de escravidão. Quantas pessoas hoje estão vivendo sobre um regime de escravidão? A palavra escravidão, eu fui procurar, quer dizer cativeiro. Quantas pessoas estão vivendo no regime de cativeiro? Como eu vivi. Às vezes está sobre o cativeiro de drogas. Às vezes está sobre um cativeiro de medo. Às vezes está sobre um cativeiro de perdão. Às vezes está sobre um cativeiro de uma enfermidade física. Porque o médico já disse que você vai morrer dessa situação e você já tomou posse que você vai morrer disso. Quando o médico dos médicos diz que ele já tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras eu e você, nós somos curados, nós somos sarados. Queridos, nunca foi tão alarmante a quantidade de pessoas que têm tirado a sua própria vida. Há pouco nós vimos nos jornais, ou foi 2 ou foi 3, eu não estou lembrada, médicos, estudantes de medicina, que tiraram a sua própria vida. Nós estamos vivendo hoje os tempos, queridos, em que as pessoas, elas estão passando por situações, enfrentando situações difíceis e não estão conseguindo superar a situação. Pessoas que estão vivendo sob um regime de condenação mental, que não consegue sobreviver, que não consegue viver porque aquela condenação na vida dela está na mente dela. E todos os dias quando ela acorda, ela lembra daquilo que foi falado, ela lembra daquilo que ela está vivendo e ela começa a se condenar. A pesquisa da Organização Mundial de Saúde, eu fui procurar, revelou um dado assustador. A cada 40 segundos, querido, uma pessoa comete suicídio no mundo. Imagine o que é 40 segundos, é muito rápido. A cada 40 segundos uma pessoa se mata. A cada 40 segundos uma pessoa vive sobre uma situação difícil, enfrenta uma situação difícil e não consegue se controlar e acha que a melhor situação para ela é ela se matar. Quando a palavra do Senhor diz, querido, que aqueles que se suicidam, aqueles que tiram a sua própria vida, não terão direito a uma nova vida. Vão direto para o inferno, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer levar as pessoas direto para o inferno. Ele veio para roubar e ele veio para destruir. Mas diga assim, mas o Senhor veio para me dar
vida e vida com abundância. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Existem pessoas aí fora, querido, que estão vivendo sobre o regime da escravidão das drogas. E eu sei, queridos, que não é fácil. Não é fácil. Porque eu enfrento. Eu enfrentei dentro do meu lar essa escravidão das drogas. E eu sei, querido, que não é fácil. Muitas vezes aquela pessoa que se droga, ela não consegue sair. Ela fica tentando por si só, mas ela não consegue sair da situação de escravidão. E elas passam tempos e tempos sendo escravizados. Mas Jesus, Ele tem a libertação para nós. Jesus, Ele pode nos dar a libertação desse cativeiro. Jesus pode tirar você hoje desse cativeiro das drogas. Só basta você tomar uma atitude. Porque muitas vezes, queridos, eles mesmos não conseguem. Mas um dia, quando eles resolvem tomar uma atitude de não mais ser escravizado pelo diabo, de não mais viver essa vida de miséria, de não mais viver essa vida que está condenada à morte, Jesus vem e faz a obra. Existem pessoas aí fora que estão vivendo sob a escravidão da falta de perdão. Quantas pessoas, querido, hoje estão doentes fisicamente, não por causa do físico, mas por causa do interior dela. Ela tem guardado, ela tem acumulado muitas situações que enfrentou na sua vida e que ela não consegue perdoar. Existe uma dureza no seu coração e elas vivem uma vida amarrada, uma vida difícil por causa daquela escravidão, da falta de perdão. E esse sentimento, quando é gerado no interior do homem, ele faz o homem adoecer. Quantas pessoas estão aí fora doentes fisicamente, mas na verdade a doença está lá dentro. Existem pessoas que estão doentes fisicamente, mas a doença está no seu interior, por falta de perdão. Porque a falta de perdão nos impede de ser perdoados por Deus. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 6,15: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Hoje o Senhor quer tirar você dessa escravidão. Hoje o Senhor quer tirar você desse cativeiro. Hoje o Senhor quer te mostrar que se você tomar posse do que Jesus fez na cruz por você, você vai ser livre hoje, em nome de Jesus. Existem aquelas pessoas também que, assim como eu, vivem sobre um regime de medo. Queridos, eu nunca vi tantas pessoas hoje colocando tantas grades nas suas casas. Porque a violência cada dia aumenta. E nós vemos muitas pessoas hoje viverem sobre um cativeiro de medo. Eu não estou dizendo a você que você vai tirar a grade da sua casa, queridos. Eu estou dizendo que às vezes a pessoa, ela toma tanto posse do medo que ela não consegue nem sair de casa. Porque se eu sair vão me roubar. Porque já tomou muitas vezes assalto, foi tomada de assalto por muitas vezes. E ela vive sob esse regime do medo. Eu lembro que uma época na nossa vida, quando meu esposo, quando nós morávamos na Jaqueira, quando ele chegava, antes dele sair, ele já contou esse testemunho, que roubaram o nosso carro ali da frente. Nós havíamos poucos dias que havíamos comprado o nosso carro, e o homem pegou ali, quando ele estava chegando, tomou de assalto o carro, levou o carro.
Mas graças a Deus a gente conseguiu encontrar o carro lá em Nazaré das Farinhas, o carro intacto, não tinha acontecido nada, não tinha batido, não tinham tirado, apenas tiraram aquilo que eles tiraram quando pegaram meu esposo, que foi o telefone celular, que foi a carteira que levaram, mas já foi logo quando eles assaltaram, mas no carro não levaram nada. Mas eu lembro que por muitas vezes o meu esposo ficava, bora entrar no carro, bora entrar no carro, bora entrar no carro, não podemos ficar aqui não, e ficava naquele regime. Eu disse, amor, não pode ser assim não. Ou bem a gente confia no Senhor, não confia. A gente tem que vigiar sim. Mas a gente não pode se viver sobre o regime do medo. Porque é isso que o inimigo quer, ele quer nos escravizar. Pessoas que não conseguem sobreviver porque o medo paralisa as pessoas. E o medo é contagioso. Quando o povo de Israel ele saía à guerra, os medrosos eles eram liberados. Porque se aqueles medrosos fossem para a guerra, com certeza iam contagiar os outros e eles iriam perder aquela guerra. A condição como a pessoa reage, queridos, internamente, não afeta somente o interior, mas também o exterior. Ela não afeta só aqui, ela afeta aqui também. João 4,18 nos diz assim que no amor não há medo. Diga no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você tem que se aperfeiçoar mais no amor. Para que você não viva mais sobre esse cativeiro do medo. Isso fala, o cativeiro do medo fala de uma pessoa ser escrava. Mas o que é então ser livre? Ser livre, queridos, é você ter um sentimento de paz dentro de si. Você sabe o que é ter paz? Eu sei o que é ter paz. Porque eu sei. Porque há pouco tempo eu estava na casa de minha mãe, meu esposo viajou, o pastor viajou. E ele foi tomar um treinamento das casas de paz que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja. As casas de paz é uma forma de nós evangelizarmos. E ele foi tomar um treinamento lá na igreja, para poder trazer mais coisas, para nós podermos evangelizar mais em relação a essas casas de paz. E eu fui para a casa de minha mãe no sábado. Fiquei lá, passei o dia com minha mãe, já tinha uns dias sem vê-la. Eu fiquei lá, conversei com ela, conversei com meu pai. E quando eu estava indo descansar, eu estava preparando a palavra. Eu fiquei até um tempo preparando a palavra. E mais ou menos 1h da manhã, eu comecei a querer orar. E naquele momento que eu estava começando a orar, o inimigo veio novamente, querendo trazer as coisas dele para mim. E naquele momento, você sabe o que foi que eu fiz? Eu fechei os meus olhos. E eu comecei a pensar em Deus. Eu comecei a clamar por Deus. Eu comecei a dizer, Senhor, Tu és a minha paz. A palavra do Senhor diz, querido, que a paz que Deus dá não é a mesma paz que o mundo dá, que o mundo luta pela paz, que ele professa a paz. A paz de Deus é diferente. E eu fechei os meus olhos e comecei a dizer, eu tenho a paz. A paz está dentro de mim. Essa paz é Jesus. É Jesus que me dá a paz. Eu fechei meus olhos ali e comecei a sentir a paz de Deus dentro de mim. Porque, queridos, não existe nada pior do que uma pessoa viver sem paz. Por isso que o Senhor diz em Isaías 26, 3, 4, Ele diz, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti. Olha aí, colocar nossa mente firme no Senhor. Porque Ele confia em Ti. Confiai no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor Deus, Ele é uma rocha eterna. Quando se é livre por Cristo, nenhum poder das trevas ele tem mais poder sobre nós.
Eu não estou dizendo que você não terá uma vida sem investidas do inimigo, mas que existe um Senhor que está contigo e que te faz resistir ao inimigo. A palavra do Senhor diz, querido, resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Ser livre é entender que o passado, ele não faz parte mais da sua vida. Porque existem pessoas, querido, que estão vivendo no cativeiro do passado. Elas não conseguem viver, elas não conseguem caminhar, elas não conseguem prosseguir, elas não conseguem prosperar. Porque ela vive sobre um cativeiro do passado, das coisas que passaram, das coisas que viveram, das coisas que aconteceram. Quantos casamentos hoje são desconstruídos? Porque aquele casal ali teve uma briga uma certa época, e todas as vezes que briga ou que se desentende, volta à tona tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu, aquela coisa que ela falou. Quando o Senhor diz na sua palavra, queridos, as coisas velhas se passaram. Deixe o passado para trás. Deixe ele lá no passado, queridos. Quem vive de passado é museu. Você é museu? As coisas velhas se passaram. Ser livre é entender que o passado não faz parte mais da sua vida. O passado foi importante para te fazer você ser quem você é hoje. Mas ele passou e ele fica para trás. E a palavra do Senhor diz que as coisas para trás ficam. Nós temos que caminhar para o alto. Nós temos que caminhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ser livre é saber que você não está só, mas existe um Deus com você. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a pessoa, ela está sozinha e diz, mas eu estou tão só. Mas ser livre é você saber que Jesus está ali com você. Que Jesus está do seu lado. Que Ele está contemplando você quando você está dormindo. Que Ele está preparando o caminho para o dia. Olha aí Ele preparando o seu caminho nesta noite para o dia de amanhã. Que Ele está trazendo aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Você não está só. Ser livre é saber que você não está só, que Deus é com você, que o Emanuel, o Deus conosco, está conosco mesmo. A palavra do Senhor diz lá em Atos 16 a 25, ele disse que uma certa época, Paulo e Silas, eles pregavam a palavra em vários lugares, em vários vilarejos, eles iam para muitos lugares pregar a palavra do Senhor. Mas quando eles chegaram em uma certa cidade, existia uma mulher que ela era adivinhadora, ela adivinhava as coisas, ela tinha esse espírito maligno sobre a vida dela de adivinhar. E aquela forma dela viver fazia com que alguns senhores pagassem, era como mais ou menos eles pagassem ela para que ela pudesse adivinhar as pessoas. E por conta da adivinhação ela ganhava o dinheiro, e esse dinheiro que ela recebia ela dava para eles. Mas um certo momento aquela mulher ficou atrás de Paulo e Silas dizendo, olha esse aí, eles são servos do Senhor, eles estão trazendo a palavra para salvar vocês. E ela ficou o tempo todo atrás dele, o tempo todo atrás deles. Em determinado momento Paulo falou assim, olha, a partir de agora você é livre. Receba agora a libertação do Senhor sobre a sua vida. E na mesma hora a mulher foi liberta daquele espírito de adivinhação. Mas sabe o que foi que aconteceu? Os senhores daquela mulher se sentiram então ali, e agora? Como é que eu vou viver? Porque aquela mulher era o meu ganho, era que eu ganhava o meu pão de cada dia, era aquela mulher, e agora? E aí eles pegaram Paulo e Silas e levaram até os senhores daquela cidade e disseram, olha, eles estão aqui causando confusão. Eles estão causando confusão aqui na cidade. Estão procurando falar de algo que não tem nada a ver com a lei romana. Olha, procurando o que fazer coisa. E naquele momento que eles fizeram aquilo, Paulo e Silas
começaram a ser torturados, começaram a bater nele. As pessoas que estavam ali começaram a bater nele, e eles foram ali, a palavra do Senhor diz que eles foram severamente torturados. E pegaram ele e jogaram ele na prisão. A palavra do Senhor diz que eles foram jogados na prisão. E lá dentro da prisão, a palavra do Senhor diz que o carcereiro pegou eles e colocou os pés dele dentro de 2 paus, assim, para que eles não pudessem nem ficar em pé, eu creio isso, nem falar, nem sair, nem correr, nem fugir, nada. Mas o Senhor diz que lá dentro da prisão, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Lá dentro da prisão, Paulo e Silas oravam ao Senhor. E a oração deles foi tão forte dentro daquela prisão, que aquela oração subiu aos céus. E as cadeias foram abertas. E houve um tremor e as cadeias foram abertas. E o que eu quero dizer com isso? Que mesmo ele lá dentro da prisão, eles podiam dizer: e agora? Como eu vou sair daqui? Pegaram os meus pés e colocaram os meus pés presos. E agora? Como eu sairei daqui? E começar a chorar, e começar a murmurar, e começar a reclamar. Mas eles não fizeram isso. Eles começaram a cantar louvores ao Senhor. Eles começavam a orar ao Deus Todo-Poderoso. A oração e o louvor que eles fizeram foram tão fortes que abriram todas as cadeias. Porque eles entenderam que Deus era com eles. Quando você é livre, você entende que Deus é com você. Que independente da situação, independente do que você está vivendo, Deus é com você. Jesus não morreu naquela cruz em vão, querido. Ele morreu para te salvar, Ele morreu para te libertar, Ele morreu para te dar vida e vida com abundância, para que você não perecesse mais. E hoje Jesus quer nos libertar, Ele quer nos fazer ser livre. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Hoje é o dia da sua restauração. Hoje Jesus quer fazer nova todas as coisas na sua vida, em nome de Jesus. Tirar você desse cativeiro, em nome de Jesus. E eu quero terminar com essa ilustração, onde fala: por que ser escravo, se eu posso ser livre? João e Maria, eles tinham ido visitar a sua avó no sítio. E o lugar era muito lindo. Eram as férias que eles desejavam. Além de rever a amada avó, eles podiam aproveitar as delícias da fazenda. E João, após chegar e se instalar, ele pegou seu estilingue, que aqui nós chamamos de badog, e foi para perto do lago, pois ele gostava de testar sua pontaria. E ele tentava atirar nos pássaros que ali pousavam para beber água, mas sempre errava. Então ele se contentou em atirar as pedras com o estilingue na água. Quem já fez isso? Então ele vendo as ondas que a pedra fazia, né? Quando você joga ali a pedra ela bate e para. E já cansado da brincadeira, João voltou para casa, mas no caminho ele viu um pequeno pato perto da casa. E ele preparou uma pedra, mirou e atirou em cheio. Ele achava que ia errar como das outras vezes, mas dessa vez ele acertou o pobre patinho em cheio, e este acabou morrendo. E João ficou desesperado com aquele ato, mas felizmente somente a irmã tinha visto. Então João pegou o patinho e escondeu aquele patinho. E ele e a irmã ficaram quietinhos, sem falar nada para a avó sobre o ocorrido. A avó então chamou os 2 netos para o almoço. E assim que todos acabaram, a avó chamou Maria para ajudá-la na arrumação da mesa e da louça. A menina esperta disse à avó: o João me disse agora há pouco que quer arrumar tudo para a senhora, avó. A avó achou a situação um pouco estranha, mas João confirmou, balançando a cabeça, após a irmã gesticular,
queria contar sobre a morte do patinho para a avó. Depois dele ter arrumado tudo, João brinca novamente. Desta vez, queria que sua avó fosse com ele até o lago pescar. E ali, a avó lhe respondeu que precisava voltar logo para descascar um saco de milho, pois ela iria fazer uma pamonha fresca no jantar. Olha que delícia a pamonha, viu? Aquela pamonha fresquinha no jantar ele iria fazer. Aí a irmã de João imediatamente disse à avó: vamos pescar nós duas, vó. O João me disse que vai descascar o milho para a senhora. A avó olhou para João e ele fez que sim, que faria o trabalho. Então as duas foram pescar no lago. Após o jantar, a louça da janta estava lá. João já previa, né, que sobraria tudo para ele novamente. Então ele resolveu chamar a avó e contar tudo que tinha feito. Vó, eu quero te contar uma coisa. Pode falar, meu amor. Ontem, sem querer, eu matei o patinho com uma estilingada. Eu achei que ia errar, como sempre errei na pontaria, mas acabei acertando nele. Fiquei com medo e escondi o corpo dele para a senhora não ver. Estou arrependido, vó. Me perdoa. A avó se abaixou, olhou nos olhos dele, abraçou e disse: João, eu sabia que você tinha matado o pato. Eu estava na janela e vi como tudo aconteceu. Eu te perdoo, meu amor. Mas vó, por que você não me disse nada? A Maria está me fazendo de escravo, me chantageando por causa desse segredo, e eu estava aceitando essa situação. João, eu queria ver até onde você aceitaria que sua irmã te fizesse como escravo, por causa do erro que você cometeu. Mas vó, por quê? Filho, o diabo, o nosso inimigo, também age assim. Ele tenta nos escravizar por causa dos nossos pecados não confessados. Ele nos traz tristeza e dor, porque ficamos reféns dele. Mas lembre-se, Deus está na janela. Diga: Deus está na janela. E sempre vê todas as coisas que acontecem. E está disposto a perdoar quando há arrependimento e confissão. Por isso, não deixe que o diabo, da mesma forma que sua irmã fez, te escravize. Quando errar, vá até Deus e se liberte do peso de todos os seus pecados. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.